crianças, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, do terceiro ano, e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o gênero conto maravilhoso. E para começar a nossa aula, vamos ver aqui qual é a habilidade que iremos desenvolver na aula de hoje. Nós vamos ler e compreender com autonomia poema, conto maravilhoso, conto popular, fábula e lenda. E hoje é quarta-feira. Como é dia de quarta-feira, no nosso momento da leitura, nós temos o texto de fluência. E o texto de fluência, na quarta-feira, a gente deve fazer a leitura como? Muito bem, no texto de fluência de hoje, Jujubalândia, nós vamos fazer a leitura em voz alta. Então, convida alguém aí da sua família para assistir a sua leitura. Era uma vez um reino chamado Jujubalândia, um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvetes de creme. As casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercados. O sol era de ovo e a lua era de mel. Os avós de Jujubalândia estavam sendo raptados por uma bruxa chamada Anoréxica. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de Anoréxica era derreter Jujubalândia e fritar os avós em azeite fervendo. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa anoréxica foi derrotada. Os avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu castelo. E esse texto, ele é uma adaptação para a leitura de vocês, é um texto de Mariana Caltabiano, tá bom? Vamos começar a nossa aula fazendo a leitura do nosso conto. E o nosso conto de hoje é bem especial, bem legal, bem interessante. Vamos ver se você conhece essa história? Olha só, uma menina com os cabelos longos, ela vivia lá num castelo bem distante de todas as outras pessoas. Ela estava sempre isolada. Vocês conhecem essa história? Muito bem, se você falou que o nome dessa história é Rapunzel, você acertou. Acompanha comigo essa história que depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela, tá bom? Rapunzel. Era uma vez um distante reino calmo e tranquilo. Um dia a rainha, que estava grávida, adoeceu. Seus súditos, para salvar a rainha, fizeram um elixir usando uma flor cultivada a partir de uma gota de luz solar. O remédio restaura a saúde da rainha e concede poderes mágicos de cura para o bebê. No entanto, uma velha e malvada bruxa chamada Gothel sequestra a pequena princesa Rapunzel logo após o nascimento, a fim de usar os poderes dela para se manter jovem. Gothel tranca Rapunzel numa torre, passa a criá-la como filha e lhe diz que o mundo é perigoso, cheio de coisas ruins e pessoas egoístas. Rapunzel, acreditando nas mentiras, permanece dentro de sua torre. E assim, ao longo dos anos, a bruxa, sempre que sentia que estava envelhecendo, tocava os cabelos da menina, que eram mágicos, e lhe dava juventude. Os anos foram passando e Rapunzel crescendo. Ela adorava observar o Festival das Luzes, que acontecia em um reino vizinho, sem saber que a festa era em sua homenagem. Seu sonho era um dia ir ver o festival de perto. Finalmente, em seu aniversário de 18 anos, ela reúne a coragem de pedir à mãe para levá-la para o festival.
Gothel se recusa e ordena para Rapunzel que ela nunca mais peça para deixar a torre novamente. Nesse mesmo dia, um ladrão decide usar a torre de Rapunzel como esconderijo, depois de roubar as joias da coroa. Rapunzel captura ele e pega a mochila contendo as joias, até decidir que, se ele levar ela para o festival, ela dará a bolsa em troca. Para distrair a mãe, Rapunzel pede uma tinta especial que ela levaria 3 dias para que ela conseguisse. Assim, Rapunzel e Flynn, o ladrão, saem da torre e seguem em direção ao festival. Em um ponto, Rapunzel revela para Flynn sua história. Rapunzel revela sua história para Flynn, tudo que a mamãe Gothel lhe dizia sobre as pessoas. Elas queriam Rapunzel por causa do seu cabelo mágico e assim ela foi trancada na torre para sua segurança. Mamãe Gothel acaba descobrindo da fuga de Rapunzel, seguindo ela e enfrentando a mesma. Quando Rapunzel se recusa a voltar para casa, Gothel diz a ela que a única razão de Flynn estar com ela é porque ele quer a bolsa com as joias. Durante o festival, Rapunzel e Flynn começam a se apaixonar. Antes que ele a leve para finalmente ver as luzes flutuantes, Rapunzel devolve a sua mochila. Gothel arma um plano e sequestra Rapunzel, deixando ela na torre e a faz pensar que Flynn fugiu e a abandonou. Rapunzel, acreditando ter sido traída por Flynn, concorda que não deixará a torre novamente. No entanto, após examinar uma bandeira do festival, desperta memórias de sua infância e ela percebe que é a princesa perdida do reino. Então, confronta Gothel e depois de descobrir a verdade, ela jura que não será mais usada por sua mãe. Flynn logo chega para resgatar Rapunzel. Ele a encontra amarrada e amordaçada e é ferido por Gothel. Rapunzel pede para Gothel deixar ela curar Flynn e em troca ela ficará na torre para sempre. Flynn, preferindo a liberdade de Rapunzel, corta os seus cabelos, fazendo ela perder sua força. Como a magia do cabelo desaparece, Gothel rapidamente começa a envelhecer. Tropeça no cabelo cortado de Rapunzel e cai pela janela. Seu corpo se desfaz em pó antes que chegue ao chão. Agora, sem ter como curar ele, Rapunzel vê Flynn, que morre de seus ferimentos em pouco tempo depois. No entanto, em sua tristeza, Rapunzel é capaz de terminar o seu encantamento de cura com uma única gota de lágrima. Flynn revive. Flynn reúne Rapunzel com seus pais e durante uma celebração no reino, ela toma seu lugar como princesa. Assim, os dois se casaram e eles viveram felizes para sempre. Você já conhecia essa história? É muito interessante, a princesa perdida que viveu lá numa torre. Depois de anos, ela consegue retornar para seu lar, para seus pais. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o gênero textual que nós estamos estudando. Qual é esse gênero que a gente acabou de ler essa história, Rapunzel? É um conto maravilhoso. E os contos maravilhosos têm suas características específicas. Por exemplo, um conto maravilhoso, ele narra uma história em um tempo e em um lugar que são indefinidos. Por isso que a gente usa aqueles termos. Era uma vez, num lugar tão distante, num reino muito calmo e tranquilo. São lugares indefinidos, tá bom? E geralmente, os contos maravilhosos, eles iniciam com Era uma vez. Além de iniciar com Era uma vez, eles terminam lá no finalzinho, a gente vai já ver, com Felizes para sempre.
Os contos, por serem uma narrativa, eles também apresentam personagens. Os personagens, eles passam por determinadas situações onde surge um problema. Esse problema, os personagens têm que passar por muitas coisas para conseguir resolver o problema inicial. E aí acontece todo o enredo da história. E ao final, eles resolvem o problema e vivem felizes para sempre. Essas são características, algumas das características dos contos maravilhosos. A gente sabe que dentro do enredo nós temos lá o clímax, temos o desfecho, não é? Nós temos a situação inicial, que é o problema. Agora, vamos interagir um pouquinho com o texto que nós acabamos de ler. Quem são os personagens principais dessa história? Quem são? Primeiro, Rapunzel, que é a princesa perdida. Depois, quem é? O ladrão que ajuda a salvar ela do reino. Como é o nome dele? Flynn. Depois, nós temos aquela pessoa que roubou a menina e que criou ela como filha. Quem é? Nós temos a bruxa. Mas de quem que a bruxa roubou a menina? Do rei e da rainha. Então, o nome da bruxa é Gothel. Observem que, por ser uma lista, nós estamos separando cada item com vírgula. Então, Rapunzel, Flynn, Gothel, que é a bruxa. Vamos colocar mais uma vírgula e colocar o rei e a rainha. O rei e a rainha, certo? Então, nós temos aqui crianças, 5 personagens. Rapunzel, Flynn, Gothel, o rei e a rainha. De acordo com o texto, o elixir foi feito para a rainha porque ela... Qual foi o motivo dos servos terem feito o elixir para a rainha? É porque ela queria ter poderes? É porque ela gostava de tomar remédios? Porque ela estava doente? Ou porque ela pediu de presente o elixir? Qual foi o motivo que levou as pessoas do reino a fabricarem, a produzirem o elixir? Qual foi? O fato da rainha ter adoecido. Então, a resposta é letra A, B, C ou D? Letra C. O elixir foi feito para a rainha porque ela estava doente. Vamos prosseguir aqui com a nossa interação com o texto. Releia o trecho do texto abaixo. E assim, ao longo dos anos, a bruxa, sempre que sentia que estava envelhecendo, tocava os cabelos da menina, que eram mágicos, e lhe dava juventude. De acordo com o trecho, podemos afirmar que a bruxa usava os poderes de Rapunzel para quê? Para se manter jovem. Letra B, para não adoecer. Letra C, para ficar mais sábia. Ou letra D, para curar ferimentos. Vamos lá? Por que a bruxa tocava os cabelos da Rapunzel? Para ganhar de volta a sua juventude. Sempre que ela estava se sentindo velha, se sentindo envelhecida, ela tocava os cabelos da menina para receber de volta a juventude. Então, a resposta é a letra A, B, C ou D? Letra A, para manter-se jovem. Podemos afirmar, então, que a bruxa usava os poderes de Rapunzel para manter-se jovem. Continuando aqui a nossa interação. Flynn cortou os cabelos de Rapunzel por quê? Qual foi o motivo que levou Flynn a deixar os cabelos, a cortar os cabelos de Rapunzel? Vamos relembrar. Flynn voltou para o castelo, não, crianças, para a torre, muito bem. Flynn voltou para a torre para libertar Rapunzel, que havia sido raptada novamente pela bruxa Gothel. Quando chegou lá, Rapunzel estava amarrada, estava presa, e a bruxa acabou machucando Flynn. Rapunzel pediu para curar
Flynn dos seus ferimentos para que ele não morresse. Mas o Flynn, ele preferiu não ser curado. Ele pegou a faca e, olha, cortou o cabelo da princesa. Qual o motivo que levou o Flynn a cortar o cabelo de Rapunzel? Ele cortou o cabelo de Rapunzel porque ele queria libertá-la da bruxa? Letra B, porque ele queria prendê-la na torre, deixar ela lá presa na torre novamente? Letra C, porque ele queria se curar dos seus ferimentos mais rapidamente, perdão. Ou letra D, porque ele não queria ficar curado? Olha só, a gente sabe que quando cortava o cabelo de Rapunzel, o que era que acontecia? Os poderes iam desaparecendo naquela parte do cabelo cortada. E o Flynn, podemos dizer que ele cortou o cabelo porque ele não queria ser curado? Não, não podemos. Será que ele queria, ferido, ser curado? Queria, mas tinha alguma coisa mais importante para ele. O que era? Era se curar mais rápido? Não. Era manter Rapunzel presa na torre? Não. E qual era? Muito bem, era libertar Rapunzel da bruxa, libertá-la da bruxa. Então, Flynn cortou os cabelos de Rapunzel porque queria libertá-la da bruxa. Na quinta questão, pergunta, de acordo com o conto lido, qual foi o conto lido, crianças? Rapunzel. Quando os cabelos da princesa foram cortados, letra A, ela perdeu todos os poderes que possuía? Será? Letra B, não houve mudanças quanto aos poderes que foram mantidos? Letra C, suas lágrimas passaram a ter poder de cura? Ou letra D, ela passou a curar apenas com um toque de suas mãos? Vamos relembrar? Flynn acabou morrendo lá nos braços de Rapunzel. O que ela fez sobre ele? Ela acabou chorando em cima de Rapunzel, chorando em cima de Flynn. E aí as lágrimas dela fizeram com que ele voltasse, com que ele acordasse. Então a gente pode dizer que Rapunzel perdeu todos os poderes que possuía? Não, ela modificou, ela perdeu os poderes dos cabelos. Os cabelos dela não tinham mais aquele poder quando se tocava neles cantando uma canção. Na letra B, não houve mudança quanto aos poderes que foram mantidos? Teve mudança, sim. Ela não tinha mais poderes no cabelo, mas ela passou a ter outros poderes, só que com modificações. As lágrimas dela passaram a ter poder de cura? Sim, as lágrimas passaram a ter poder de cura. Foi aí nesse momento que ela chorou, que Flynn retomou a vida, tá bom? E na letra D diz que ela passou a curar apenas com o toque de suas mãos. É verdade isso? Não. Ela não passou a curar apenas com o toque de suas mãos. Ela passou a ter poder de cura através das lágrimas. Qual é a resposta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? É a letra C. Muito bem. Agora, crianças, nós vamos ordenar esses fatos que aconteceram lá na história de acordo com a ordem em que eles foram ocorrendo. O que foi que aconteceu primeiro? E em seguida, nós vamos enumerar, colocar 1 no primeiro acontecimento, 2 no segundo, 3 no terceiro e 4 no quarto acontecimento, segundo a ordem. Depois, nós vamos colocar aqui do lado, nós vamos colocar ordenado para a gente fazer a leitura de acordo com a ordem que os acontecimentos foram ocorrendo. A primeira informação aqui, ó, nesse quadrinho, diz: uma bruxa sequestra a criança e a prende numa torre. A segunda informação, Rapunzel descobre que é a princesa perdida e reencontra seus pais. A quarta informação, a rainha
que estava grávida, adoeceu e precisou tomar um elixir. E a quarta informação, o elixir concede poderes mágicos de cura para o bebê. Vamos lá, o que aconteceu primeiro? A bruxa sequestrou a criança, Rapunzel descobriu que era princesa, a rainha adoeceu e precisou do elixir, ou foi o elixir que concedeu poderes mágicos para o bebê? O que aconteceu primeiro foi a rainha ter adoecido e a rainha que estava grávida, né, precisou tomar um elixir. Esse é o primeiro acontecimento. Então, a gente vai enumerar, vai colocar o número 1, tá bom? E em seguida, o que aconteceu? Depois que a rainha adoeceu, que precisou tomar o elixir? Ela tomou o elixir. E qual foi o resultado dela tomar o elixir? O elixir concedeu poderes mágicos de cura para o bebê. Então, essa é a sequência número 2. Número 2 na ordem dos acontecimentos. E em seguida, o que aconteceu? Depois que a criança estava com os poderes mágicos, a bruxa sequestrou a criança e criou ela lá numa torre. Prendeu ela numa torre isolada de todo mundo. Isso que aconteceu após a bruxa descobrir que o bebê tinha ficado com os poderes. Então, a gente vai colocar o número 3. O número 3 aqui no primeiro quadrinho, na primeira informação. E por último, Rapunzel vai descobrir que é a princesa perdida e vai encontrar os seus pais, tá bom? Agora vamos ordenar. O número 1 a gente vai colocar ali em cima. A rainha que estava grávida adoeceu e precisou tomar um elixir. O número 2 logo abaixo. O elixir concede poderes mágicos de cura para o bebê. O número 3. Uma bruxa sequestra a criança e aprende numa torre. E número 4. Rapunzel descobre que é a princesa perdida e reencontra seus pais. Então, os acontecimentos, eles vêm nessa ordem, tá bom? Olha só, crianças, agora vamos fazer um joguinho rápido, identificando quem são os personagens desse texto de acordo com essas características apresentadas. Personagem que possuía poderes mágicos, qual era? Você já sabe? Pois guarda aí a resposta, a gente vai já responder. Cortou o cabelo de Rapunzel. Quem foi que cortou o cabelo de Rapunzel? Sequestrou Rapunzel e a manteve presa numa torre. Qual foi o personagem ou a personagem que fez isso? Sequestrou Rapunzel ainda bebê e a manteve presa numa torre. Você já sabe? Guarda um pouquinho, vamos já responder. Fazia o festival em homenagem à filha sequestrada. Quem eram os personagens que faziam? Olha só, faziam mais de um. Quem eram os personagens que faziam o festival em homenagem à filha sequestrada? Quem foi que caiu da torre e virou pó? Já sabe? E por último, quem foram os personagens que se casaram e viveram felizes para sempre? Vamos lá responder agora. Personagem que possuía poderes mágicos? Rapunzel, muito bem. Quem foi que cortou o cabelo de Rapunzel? Flynn. Sequestrou Rapunzel e a manteve presa numa torre. Foi Gothel, que era quem? A bruxa, muito bem. Fazia o festival em homenagem à filha sequestrada. O rei e a rainha. Quem foi que caiu da torre e virou pó? Gothel também, a bruxa. E quem foram os personagens que casaram-se e viveram felizes para sempre? Rapunzel e Flynn. Lembrando quem era o Flynn? O ladrão, ele havia roubado a coroa, né, do reino. E por isso decidiu escolher
a torre de Rapunzel para se esconder. E isso mudou toda a história de Rapunzel. Então, crianças, hoje nós falamos um pouquinho sobre a interpretação textual de Conto Maravilhoso. Olha só, eu agradeço você pela presença na aula de hoje e te aguardo daqui a pouquinho na nossa próxima aula.